Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa de hoje dizendo que os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na primeira terça-feira de setembro, dia 5, eles emitirão o parecer, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado emitirão um parecer sobre as contas do governo do Estado do Ceará de responsabilidade referentes ao ano passado, 2022, de responsabilidades de Camilo Santana e de Isolda Sela. Camilo, as contas dos 3 primeiros meses do ano, porque ele renunciou ao mandato logo no início de abril para poder ser candidato ao Senado, entregando o governo a Isolda Sela, que era a vice-governadora, para concluir o mandato que foi até o dia 31 de dezembro do ano passado. Portanto, Isolda é responsável pelas contas dos meses de abril a dezembro do ano passado. Os conselheiros do Tribunal de Contas, do TCE, emitem um parecer para que a Assembleia Legislativa julgue as contas do governador. A atuação do Tribunal de Contas do Estado em relação às contas do governo, essa posição dos conselheiros é diferente da posição que eles adotam em relação às contas dos secretários, porque aí eles próprios julgam as contas do Poder Executivo, governador e prefeitos, são julgadas pela Assembleia e pelas câmaras municipais respectivas. O parecer do Tribunal de Contas é um norte para o julgamento dos deputados. Os deputados, quase nunca seguem a orientação do tribunal, que a orientação do tribunal é uma orientação técnica. Diz que se o governo aplicou ou não bem os recursos do Estado nas diversas áreas definidas pelo orçamento anual. Muito bem. A posse do deputado federal Célio Sturdat ontem, como secretário que cuidará dos animais no estado do Ceará, foi restrita ao pessoal do PSD, o partido dele. Fora o pessoal do PSD, dirigentes do partido, deputados estaduais do partido e o governador Elmano de Freitas, que o impulsou, fora esse pessoal, não tinha mais ninguém. Domingo Aguiar Filho, que é o presidente do PSD, como dissemos aqui em várias oportunidades, sofre restrições de boa parte da base aliada do governador Elmano de Freitas. Por isso, a posse foi parcialmente esvaziada pelos demais integrantes da base governista. Célio Sturdat, falaram lá, o governador e o deputado federal empossado, Célio Sturdat. Vamos ouvir um pouco do que ele disse. Sentimento de amor aos animais, com esse sentimento de poder dar voz aos que não têm voz. Se nós precisamos fazer por aqueles que sabem pedir, imagine por aqueles que nem conseguem pedir, que nem conseguem falar o que sentem, mas que sentem dor, que sentem fome, que sentem frio, que transmitem amor. O amor é fácil de sentir, mas as diversas necessidades, as diversas doenças, o abandono, os maus tratos, as políticas públicas
senador Amano, pelo convite, dizer que este convite encheu de orgulho e de alegria quando ouvi o seu ânimo e amor pelos animais, a sua vontade em me dizer. Bom, ouvimos aí o deputado federal Célio Studat, que hoje é secretário, é um dos secretários do governo Eumano de Freitas. O senador Cid Gomes foi áspero com alguns aliados seus no PDT, no último encontro do partido que ele comanda aqui em Fortaleza, chegando, inclusive, a ameaçar ao deputado Salmito Filho, que também é secretário do governo Eumano, de ele perder o lugar que tem na direção do PDT cearense por ter faltado a 2 encontros convocados pelo próprio Cid. Por que se sabe disso? Porque o senador, ao fazer a ligação, sobretudo para o deputado Salmito Filho, ele colocou o celular naquele momento que se diz de viva voz. Então, as poucas pessoas que estavam lá na reunião da direção do PDT ouviram a conversa dele com o deputado secretário Salmito Filho, que, se desculpando da ausência, insistia em dizer que estava precisando conversar reservadamente com o senador Cid Gomes. Na próxima sexta-feira, haverá um novo encontro da direção do PDT. Esse, um encontro mais ampliado. Não há uma pauta específica para essa reunião do diretório ampliado do PDT, mas é possível que Cid coloque lá em votação a questão do apoio do PDT ao governador Eumano. O partido continua dividido no Ceará. O grupo que tem resistido de aliar-se ao governo continuará fazendo oposição. Agora é o momento de sabermos, ou de fazermos, de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o Ministério Público Federal e parceiros lançam campanha contra a intolerância religiosa. O artigo 5º da Constituição Federal prevê que a liberdade de consciência e de crença não pode ser violada, que é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e que deve ser garantida na forma de lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Também temos que a paralisação de prefeituras para garantir repasses do FPM tem apoio de deputado ex-prefeito. Pinho chegou a comprar a atual situação das prefeituras com o dia a dia de uma dona de casa. Imagine uma dona de casa que tem diversos compromissos todos os dias. Ela tem que pagar a conta de luz, água, internet e de repente um corte de mais de 30% no salário. É isso o que está acontecendo nos municípios, disse o deputado, e daqui a pouco teremos um trecho de sua fala. Também temos que petista cearense destaca a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região a favor de Dilma e aponta golpe contra a ex-presidente. De acordo com Diaci Diniz, os livros escolares vão registrar que houve 3 golpes recentes na República Brasileira. Um em 1937, na ditadura Vargas, outro em 64, na ditadura militar, e no dia 31 de agosto de 2016, com o afastamento de Dilma por pessoas que assumiram o país de forma ilegítima e prejudicaram a população com fome, miséria, desemprego e um discurso de ódio e violência. E a Câmara de Iguatu antecipa a sessão para mudar lei orgânica e garantir Eliane Braz na Câmara Federal. A votação da segunda-feira requer um interstício de 10 dias para votação em segundo turno e redação final da alteração da lei orgânica, mas Eliane Braz tinha pressa, pois iria assumir a vaga de Célio Studat na terça-feira, ontem, após o titular de vaga ter sido indicado para assumir a nova Secretaria de Proteção
animal aqui no estado do Ceará, na gestão de Eumano de Freitas. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal destaque que o ex-presidente Bolsonaro é internado em São Paulo para ficar sob cuidados médicos pessoais e uma nova bateria de exames. Também temos sobre o Globo em destaque, sobre o arcabouço fiscal, sobre como vai funcionar o novo regime de contas públicas aqui no país. Essa nova regra foi aprovada na Câmara de 379 votos a favor e 64 contrários. Fernando Haddad vence a etapa do arcabouço, mas ainda há muitos desafios até ajustar as contas públicas, de acordo com a matéria de Miriam Leitão. Esse novo marco fiscal foi aprovado pela Câmara e segue agora para a sanção presidencial. Agora, com as últimas da Folha de São Paulo, temos sobre economia que o Congresso aprova esse novo arcabouço e põe um fim ao teto de gastos. E também temos que partidos que comandam a maior anistia da história tiveram 50 milhões de reais em punições. O Partido Liberal, PL, é o que tem mais sanções dentre os que compõem a cúpula da comissão. Muito bem, agora sim, é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. E já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Bom, a regimentação dos prefeitos continua defendendo o dia da paralisação, cobrando isso para acontecer em Brasília, reunião dos prefeitos lá, mas a paralisação é em cada um dos municípios brasileiros. Aqui no Ceará, quase todos os prefeitos já comunicaram adesão ao movimento. Eles cobram do governo federal mais recursos para o Fundo de Participação dos Municípios. O governo federal, muito pouco ou quase nada, pode fazer para atender a reivindicação dos prefeitos. O Fundo de Participação dos Municípios, como o Fundo de Participação dos Estados, estão diretamente ligados à arrecadação federal. Se essa arrecadação não sobe, é impossível aumentar o volume de recursos desses fundos. O deputado estadual Cláudio Pinho, como foi destacado aqui agora há pouco nas manchetes, que já foi prefeito do município de São Gonçalo do Amarante, aqui na região metropolitana de Fortaleza, e quer voltar a ter um novo mandato de prefeito. Ontem, na Assembleia Legislativa Cearense, ele defendeu veementemente o movimento dos prefeitos. Vamos ouvir parte do que ele disse. O que é que o povo tem do governo federal contra os municípios? Porque a cada dia diminui o repasse do FPM para os municípios. Tudo acontece nos municípios. Quando é campanha de vacinação, a primeira coisa que procura, não, os municípios vão atender. E agora, eu nunca tinha visto, presidente Stuart, greve nas prefeituras. Os prefeitos vão fechar as prefeituras porque não tem nem condições de honrar com os compromissos, porque só no mês de julho a queda foi de 34% na receita. Imagine aqui as donas de casa que têm... O amor venceu. Viu? Imaginem uma dona de casa que tem aquela receita e diversos compromissos, todos os dias. No final do mês tem que pagar a conta de luz, pagar a água, a internet, e de repente
sem mais nem menos um corte de 30% nos seus salários. É isso o que está acontecendo com os municípios. E ser necessário para ser enxergado, para que a população possa ver, e principalmente o governo federal, ser necessário uma paralisação para poder valorizar os municípios. Eu fui prefeito e sempre apoiei a causa municipalista, embora muitas vezes dissesse lá na prece que São Gonçalo estava fora da curva, por ter uma receita própria que dava independência à cidade. Não dependia tanto dos repasses. Mas na hora da eleição, na hora que precisam de voto, vão todos, nós inclusive, atrás dos prefeitos, atrás dos vereadores, para que trabalhe, para que traga os votos. Mas na hora de mandar os recursos, os prefeitos ficam de pires na mão. Se vem o piso da enfermagem, tem que vir atrelado ao recurso para poder ser honrado o pagamento. E em tudo, hoje se transfere para os municípios e não vem o dinheiro correspondente à transferência daquele serviço. E eu vim aqui hoje, presidente, para que mostre para o Brasil, para o Ceará e para o mundo que os prefeitos estão tendo que fechar as portas das suas prefeituras para ser enxergados, para ser valorizados. Aí o Brasil vai ver, o governo federal vai ver que precisa dos municípios, que para que as coisas possam acontecer, não seja nos mínimos detalhes, porque tudo acontece na cidade. É na cidade que nós vivemos, é na cidade onde tudo acontece, mas não acontece exatamente na hora dos recursos, na hora que tem que vir o dinheiro para honrar os compromissos dos municípios. Bom, no fundo, o discurso do deputado Cláudio Pinho não deixa de ser mais uma daquelas manifestações demagógicas. Ontem, os deputados e senadores que integram a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito não chegaram a um acordo sobre a pauta da reunião e terminaram por cancelá-la. A pauta seria de requerimentos de convocações para novos depoimentos e de quebra de sigilos fiscal e telefônico de algumas personalidades da política nacional, em especial o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou sobre investigações de crimes de que é acusado o ex-presidente Bolsonaro. Na verdade, são vários os inquéritos que, para o ministro da Justiça, estão longe de chegarem ao seu final. Vamos ouvir parte do que ele disse. Há uma evolução na direção correta, que é a direção da aplicação da lei, com isenção, com imparcialidade. O caráter técnico das investigações é muito nítido. E elas vão prosseguir, porque é um imperativo legal. Então, nós temos o encadeamento de fatos que vão surgindo, outros fatos podem derivar dos documentos já apreendidos, dos celulares, dos computadores. Isso é próprio de inquéritos policiais complexos. Eles estão longe do fim, certamente, porque são investigações que estão avançadas, mas não estão ainda concluídas. Já há determinadas visões que estão muito nítidas em relação aos inquéritos, e nós temos paralelamente a CPI. Então nós temos os eventos do 8 de janeiro, que na verdade começam antes, uma linha de apuração. Há o tema do desvio, apropriação dessas joias, parte do patrimônio público, é outra linha de investigação. E há uma terceira que diz respeito à falsificação de um cartão de vacinação. Então é por aí que os inquéritos estão funcionando, sob direção do Poder Judiciário, e me cabe afirmar que as investigações estão ocorrendo de acordo com o que a lei manda. Bom,
Agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a parte final do nosso programa. O presidente Lula continua na África do Sul, participando do encontro do BRICS, é a reunião de países, dirigentes de países considerados em situação de emergentes. Ontem, o presidente voltou a falar sobre a importância do encontro após a live que ele fez e que, em parte, nós transmitimos. Vamos ouvir o que disse mais o presidente Lula. Hoje, representamos 41% da população e somos responsáveis por 31% do PIB global em paridade do poder de compra. Mas enfrentamos um cenário mais complexo do que quando nos reunimos pela primeira vez. Em poucos anos, retrocedemos de uma conjuntura de multipolaridade benigna para uma que retoma a mentalidade obsoleta da Guerra Fria e da competição geopolítica. Essa é uma insensatez que gera grandes incertezas e corrói o multilateralismo. Sabemos bem onde esse caminho pode nos levar. O mundo precisa compreender que os riscos envolvidos são inaceitáveis para a humanidade. Todos sofrem as consequências da guerra. As populações mais vulneráveis em desenvolvimento são atingidas proporcionalmente. A guerra da Ucrânia evidencia as limitações do conceito de segurança. Muitos outros conflitos e crises estão por vir. Os BRICS se consolidou como um fórum para a discussão dos principais temas que afetam a paz e a segurança mundiais. Não podemos nos furtar a tratar o principal conflito da atualidade que ocorre na Ucrânia e tem efeitos globais. O Brasil tem uma posição histórica de defesa da soberania, da integridade territorial e de todos os propósitos e princípios das Nações Unidas. Achamos positivo que um número crescente de países, entre eles os países dos BRICS, também esteja engajado em contato direto com Moscou ou com Kiev. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Tampouco podemos ficar indiferentes às mortes e à destruição que aumentam a cada dia. O Brasil não contempla fórmulas unilaterais para a paz. Estamos prontos para nos juntar a um esforço que possa efetivamente contribuir para um pronto cessar-fogo e uma paz justa e duradoura. Por meio do novo Banco de Desenvolvimento, podemos oferecer alternativas próprias de financiamento adequadas às necessidades do Sul global. Tenho certeza de que, sob a liderança da minha companheira Dilma Rousseff, o banco estará à altura desses desafios. A criação de uma moeda para as transações comerciais e de investimento entre os membros dos BRICS aumenta nossas opções de pagamento e reduzem nossas vulnerabilidades. Os interesses de vários países de aderir ao agrupamento é reconhecimento de sua relevância crescente. Teremos no G20 uma troika só como membro dos BRICS no período 2023 a 2025. Trata-se de mais uma oportunidade para avançar as preocupações do Sul global com as desigualdades e com o desenvolvimento sustentável. Que o ímpeto que motivou a criação do... Lá na África do Sul, nós encerramos aqui o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta neste mesmo horário amanhã. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!